todos. Bom, nossa conversa hoje é sobre sífilis, né? Uma doença antiga, que mais de 500 anos que está no mercado, que já deveria estar erradicada, mas infelizmente ainda é um grande problema de saúde pública. Uma doença sexualmente transmissível, o agente etiológico é o treponema pálido. É uma doença que progride em estágios e pode se tornar crônica se não houver tratamento. Sabe que dependendo do grupo populacional, a sífilis vai ser mais ou menos prevalente. Ela é das doenças em que na gestação, em trabalhos de 2004 no Brasil, a prevalência era de 1,9, né? Nos industriários 2,2, e se pegarmos grupos em que o risco é maior, como mulheres com queixas de DST, ela já aumenta para 3,6, homens com queixas de DST, 4,2. O treponema é esse, está sendo apresentado para vocês, né? É uma DST que cursa inicialmente com úlcera, e dentro do próprio tratamento sindrômico, a gente muitas vezes já enxergando uma úlcera, um cancro, tem que pensar pelo menos em sífilis, em cancro mole e em herpes. No tratamento sindrômico, nós vamos pensar nessas três, a gente tendo confirmação diagnóstica, a gente consegue, então, ir especificamente para cada caso. O treponema, ele entra no corpo através da pele ou das mucosas, em abrasões durante o contato sexual ou pela via transplacentar de uma gestante passando para o seu feto. A disseminação é linfática, hematogênica e também por invasão do sistema nervoso central. Na classificação da sífilis, que é muito importante porque ela também vai direcionar o tratamento, a gente classifica como sífilis adquirida, né, ou sífilis congênita. A adquirida vai ser dividida em recente, quando ela tem menos de 1 ano de evolução, ou seja, há uma confirmação de que há 1 ano atrás a pessoa não tinha sífilis e agora ela tem, ou tardia, quando ela tem mais de 1 ano de evolução ou é desconhecida, e a recente vai ser classificada em primária, secundária e latente recente, e a tardia em latente, tardia e terciária. Parece bem complicado, mas realmente quando a gente entende a doença, a gente vê que isso é de extrema importância. No caso da sífilis congênita, que daí é o bebê que nasce infectado, vai ser classificado de recente quando é diagnosticado até o 2º ano de vida, e tardia, congênita tardia, quando se diagnostica após o 2º ano de vida. Bom, na sífilis primária, o que nós temos? O cancro, como é dito, a úlcera, no sítio da inoculação. O cancro é uma progressão, começa como uma mácula, vai para a pápula e depois termina numa úlcera. Uma úlcera indolor, o que já diferencia do CREI, dos bordos duros, o que diferencia também do CREI, com base limpa. Então, se a úlcera não dói, pensar em sífilis. Altamente infeccioso esse cancro. Desaparece espontaneamente em 1 a 6 semanas e 25% das pessoas podem ter não um cancro único na primária, mas múltiplas lesões. Geralmente tem linfadenopatia regional indolor e bilateral, e os testes sorológicos nesse início, eles ainda podem não ser positivos. E aí é o perigo, né, de não se esperando deixar de diagnosticar. Aqui são exemplos de sífilis primária. No pênis, uma lesão, né, bastante visível, o cancro, geralmente, como eu disse, de bordos duros, indolor.
Aqui na mulher, que já é mais difícil, muitas vezes, de ver, né? Ainda aí do lado de fora, mas se é dentro da vagina, passa despercebido. Aqui também, no períneo. Na língua, pode ter uma lesão primária, que pode passar despercebida. Bom, passando da primária, vai para a sífilis secundária. As lesões, então, desapareceu aquele cancro e 3 a 6 semanas, né, um mês depois, ocorrem as lesões secundárias, que podem ficar semanas ou meses, são lesões mucocutâneas, as mais comuns. As manifestações, a maioria é um rush cutâneo, que se diz, que tem que diferenciar de várias outras doenças. A linfadenopatia, o mal-estar, manchas mucosas, o condiloma lata e a alopécia. Nesta fase, os testes sorológicos sempre têm títulos bem altos, não existe falso negativo. Então, aí nós temos exemplos do rush cutâneo, que pode se pensar muitas vezes em outras doenças, a palmar e plantar, que tem que pensar em sífilis, o rush pápulo-pustular, o condiloma lata, que até simula, né, o condiloma, mas é sífilis, lesões em moeda no rosto, alopécia, também sífilis secundária. Bom, depois, se isso passa, não se fez o diagnóstico, vai para a sífilis latente. Não há lesão nenhuma, a descoberta é através de testes sorológicos positivos. Vai ser a única evidência. E aí entra na categoria precoce, se foi com menos 1 ano de duração, ou tardia, ou latente tardia, latente porque não tem nenhuma lesão, com mais de 1 ano de duração. A neurosífilis ocorre quando o treponema invade o sistema nervoso, e isso pode ocorrer em qualquer estágio da sífilis. As pessoas imunodeprimidas têm maior chance de que isso aconteça, pode ser assintomático. Quando houver neurosífilis precoce, a clínica meningite sifilítica aguda, envolvimento ocular, neurosífilis tardia, décadas após, é muito rara, seria paresias, tabes dorsales, envolvimento ocular, levando muitas vezes até a cegueira. Aqui os espiroquetas no tecido neural. E a sífilis terciária, quando não trata, ela pode evoluir, então, para 30% vai progredir. Para terciária em 1 a 20 anos é muito rara, já que hoje em dia mais ou menos se trata. As manifestações são as lesões gomosas ou a sífilis cardiovascular, muitos anos depois. Aqui a goma no antebraço, ulcerado, são casos que já bem difícil. E a outra, né, que é o nosso grande problema, que é a sífilis congênita, né, que é quando a mãe tem sífilis não tratado, pega sífilis na gravidez e dissemina pela placenta o treponema ao feto. Então, o contato pode ser pela placenta, no canal do parto, se houverem lesões ativas, no aleitamento, só se houver uma lesão mamária por sífilis, que é bem mais raro. A transmissão pode ocorrer em qualquer idade gestacional, não existe uma idade em que ocorra e antes não. O estágio da sífilis na mãe faz com que possa haver maior ou menor transmissão vertical e a duração da exposição do feto no útero sem tratamento também. É um grande problema? Sim. Até 80% das crianças se tornam infectadas se não houver tratamento. Os riscos é da natimortalidade, do aborto espontâneo, morte perinatal em até 40%. Isso é muito, isso é sério e prevenível. Recém-nascido nasce com infecção assintomática, metade deles vão se descobrir com 2 anos ou mais, já com sérios problemas. Aqui apenas algum exemplo. Então, a evolução é essa: exposição ao treponema, a sífilis primária, 25% pode ter VD negativo, né? A sífilis secundária, 100% com VD positivo, a latente, depois de recente, menos de 1 ano, tardia, mais de 1 ano, com títulos que podem ser baixos, isso tudo é se não for tratado. E no caso se vocês olharem dentro do círculo vermelho, ali falando sobre a transmissão vertical, se a mulher for mulher, está grávida, nos estágios iniciais a transmissão vertical é de 100%, 90%, e na sífilis tardia pode ser menor, mas nós nunca sabemos em qual situação nós estamos na frente. E o diagnóstico?
É fácil fazer diagnóstico de sífilis? Não, não é, porque não é um exame apenas e sim ou não. Tem que levar em conta a história da paciente, tem que conversar com a paciente, o exame físico e o diagnóstico laboratorial. Juntando tudo isso, se vai ter uma noção do diagnóstico. Então, na história, eu vou procurar a história de sífilis, contato sabido com caso de sífilis, sinais e sintomas de sífilis nos últimos 12 meses, que, como eu mostrei antes, eles não são muitas vezes patognomônicos, e testes sorológicos mais recentes. No exame físico, óbvio, como as manifestações são todas que eu já mostrei, tem que examinar a cavidade oral, tem que pensar sifiliticamente. Linfonodos, pele do dorso, se o grupo é de mais risco para ter sífilis, então vamos atrás. Se já tem outra DST, vamos mais atrás ainda. Examinar a genitália na mulher, no homem é mais fácil, na mulher é mais difícil, pode estar escondido a lesão. E exame neurológico também. O laboratorial, que é o que vai fazer o diagnóstico na maioria das pessoas na clínica em geral. Então, se pode procurar o treponema nas lesões, né? Bem no início, a microscopia de campo escuro poderia mostrar, o que é mais difícil na prática. E os testes sorológicos, que realmente são o grande padrão ouro para se fazer o diagnóstico ou suspeitar dele. Então, nós temos testes não treponêmicos, que são quantitativos e qualitativos, quer dizer, dá reagente e não reagente, e é possível fazer uma titulagem. E o teste treponêmico, que é qualitativo, e o ideal seria usar os dois tipos para o diagnóstico. O ideal, mas jamais devemos deixar de tratar uma sífilis se não estivermos, porque não estamos no mundo ideal. Teste sorológico não treponêmico, o VDRL ou RPR. Os princípios, ele mede o anticorpo direto contra a cardiolipina, não é específico para treponema. Os títulos se correlacionam com a atividade da doença, então títulos altos, doença aguda, e o resultado é quantitativo. E eles podem, eventualmente, permanecer positivos em baixos títulos mesmo numa situação de sífilis tratada. Aí nós vamos precisar de outros testes para definir o diagnóstico. Estes testes, tipo VDRL, a vantagem é que ele é rápido, de baixo custo, fácil de realizar, ele é quantitativo, jamais se aceita um teste VDRL reagente sem o título, isso não existe, porque é o título que nos auxilia no tratamento. Usado para monitorar a resposta terapêutica, este é o título, este é o exame que vai nos fazer monitorar se há uma reinfecção ou não para o resto da vida, uma vez tendo tido sífilis. Pode diagnosticar a reinfecção. A desvantagem é que em alguns estágios, como no início ele é insensível, pode ocorrer o falso positivo com títulos baixos, e o efeito prozona, que pode causar uma reação falso negativa, que é raro, mas quando está muito no início, quando tem muito anticorpo, às vezes ele dá um resultado negativo, e se diluir um pouco mais, ele vai dar o resultado que a gente quer, mas isso não é comum. E os sorológicos treponêmicos, que é o FTABS, a microhemaglutinação, enzima imunoensaio, e agora o teste rápido imunocromatográfico que nós temos para sífilis. São todos testes treponêmicos. Ele mede o anticorpo diretamente contra o treponema, ele é qualitativo e geralmente ele vai ficar reagente para sempre. Ele diz, esta pessoa pegou sífilis. Se foi hoje, ontem ou há 10 anos, não diz. Quem vai dizer se é agudo ou não é a história e o VDRL. Ele diz que alguma vez essa pessoa teve contato com a doença. Então, aqui só mostrando a sensibilidade. Então, na sífilis primária, né, eu posso ter um VDRL que ainda vai dar negativo. Lembrar sempre que o FTABS, o treponêmico, ele aumenta primeiro que o VDRL, né? Então, eu já vou ter o FTA positivo. Se eu tenho uma lesão, faço um VD, dá negativa, eu tenho que pedir o teste treponêmico, porque eu posso estar ainda no início e ainda não ter positivado o VD. Já depois, né, na secundária, eu sempre vou ter os testes todos positivos e mais adiante com o enzima imunoensaio nas fases latente, precoce e tardia, também praticamente a arrasadora maioria vai ser positivo. Aqui, então, mostrando o curso da sífilis não tratada. No início, né, então, aumenta o FTA, os testes treponêmicos, aquela curva azul, ele aumenta pouquinho antes do VD, e ele vai ficar positivo para o resto da vida, mesmo bem tratada, e o VD, a tendência dele é baixar,
e negativar. Em poucos casos, fica uma cicatriz, geralmente com títulos baixos. A neurosífilis, nenhum teste isolado faz o diagnóstico, ele vai depender de testes reagentes, da análise do líquor, o VD no líquor reagente com ou sem manifestações, leucócitos no líquor geralmente elevados. O VD do líquor é o padrão ouro, certo? Se ele é reativo na ausência de contaminação com sangue, né, ele é diagnóstico de neurosífilis. Bom, então o diagnóstico, se eu tenho um VD com títulos altos, igual ou superior a 1/8, sem nenhuma história de tratamento recente, tratar, certo? Se eu puder fazer o teste treponêmico, ótimo. Não podendo, título alto de VD sem história de tratamento, tratar. Bah, e se eu tenho título menor que 1/8? Bom, aí eu sempre tenho que ter o confirmatório, que é o teste treponêmico. Porque para ver se realmente é sífilis ou é um título baixo ou é um falso positivo. Então, se eu tenho um confirmatório FTA, o próprio rápido, negativo, esse meu VD é um falso positivo. Pode estar positivo por gestação, por colagenose. Sempre que eu tenho um teste treponêmico positivo, o VD negativo baixo, isso não é sífilis. Lembrem, o treponêmico aumenta primeiro. Se ele está negativo, o VD é falso positivo. Não é doença, certo? Bom, se o meu confirmatório é positivo, ou seja, eu tenho um VD menor que 1/8 e um FTABS positivo. Bom, aí eu vou para a história, porque vocês sabem que ele pode ficar positivo para sempre, ele vai ficar positivo para sempre o confirmatório, e o outro pode ser um falso positivo. Então eu vou para a história. Paciente alguma vez tratou sífilis, porque pegar sífilis ela pegou. Ela já tratou? Não, ela nunca tratou. Eu sempre digo, não há quem esqueça 6 ampolas de benzetacil. Se esqueceu, certamente é porque não tratou. Se não tratou, tem que tratar. Então, se eu tenho os dois positivos e o paciente não tratou, ou não sabe, ou não viu, desmemoriou, tratar novamente. Se eu não tenho confirmatório, eu estou lá só com o meu simples VDRL e não tenho confirmatório, na dúvida, eu trato, né? Mas, obviamente, que o ideal seria ter para poder realmente fazer o tratamento adequado. E tem teste nas unidades agora. Bom, como tem teste nas unidades, fica bem melhor. E o tratamento? A grande droga barata que já tem há muitos anos, que foi a grande esperança de eliminar a sífilis, foi a penicilina G. E ela tá aí, ela é a menina dos olhos do tratamento da sífilis, ela só tem um defeito que é injeção. Mas tirando esse defeito, é a penicilina G parenteral, a droga de escolha para todas as apresentações de sífilis. Isso é grau de evidência A no guideline daqui do Ministério, do Canadá, de Londres, do ACOG, de quem for. É a única droga capaz de atravessar a barreira placentária, protegendo da sífilis congênita, no caso da gestante. Ela é bactericida em doses e intervalos adequados. Não há relatos até o momento de resistência treponêmica à droga. Bom, existem alternativas? Existem, né? Se não for possível, por um caso de alergia ou alguma coisa, a tetraciclina, a doxilina, a eritromicina, que hoje em dia já está ficando mais desmoralizada. No caso da gestante, não há passagem transplacentária adequada, então o feto não será considerado tratado, só a mãe. Estudos têm sido feitos com ceftriaxona e azitromicina, mas eles são limitados e tem já relatos de resistência no CDC. Então, o esquema de tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde é esse: sífilis primária, cancro, na única situação de ter o cancro ali na frente do profissional. Então, estamos autorizados a dose única de 2.400, uma série. Uma série é 2.400, 2 ampolas de 1.200.000 cada uma. Tirando esta situação, qualquer outra situação, nós vamos ter uma dose maior. Se eu tiver comprovação de sífilis secundária ou latente com menos de um ano, vejam bem, latente com menos de um ano, eu tenho que ter um VD a menos de um ano negativo e agora um positivo. Aí é menos de um ano. Então, estou autorizado a dose total de 4.800, 2 séries.
Hoje faz 1.200.000 em cada nádega, em uma semana 1.200.000 em cada nádega, totalizando 4.800. E nas demais situações, sífilis terciárias ou sífilis com mais de um ano de evolução, ou o que é o mais comum, duração ignorada, que é o que acontece na maioria das vezes que nós estamos frente a VDRL positivo, o total é 7.200. São 3 séries, que é o tratamento completo. 2.400, 7 dias depois 2.400, 14 dias depois 2.400, para a paciente ou paciente e seus parceiros. A neurosífilis é diferente, então a penicilina cristalina aquosa, dada de 4 em 4 horas por 10 dias. Bom, e na situação de alergia, o ideal recomendado pelo Ministério é desensibilização, já que a penicilina é a droga ideal. E após a desensibilização, usaria a penicilina. Não sendo possível, então, doxilina, que na gestação é contraindicado, mas nas outras situações pode ser, 100 mg de 12 em 12, 14 dias, ou até cura clínica. E no caso da gestante, eritromicina, daí gestante tem que ser estearato, que atualmente me disseram que não existe no mercado, mas seria isso, estolato não, 500 mg de 6 em 6 horas, 15 dias via oral. Seria a alternativa. Existe portaria agora de 2006 do Ministério que dispõe sobre o uso da penicilina na atenção básica e nos demais unidades. Existe desde 99 este manual do Ministério que se consegue no site do Ministério. Teste de sensibilidade à penicilina, ele orienta passo a passo como fazer para desensibilizar. Obviamente que isso não seria na unidade básica, mas numa unidade secundária. Né? Então, existe todo o arsenal para que se possa usar. A alergia à penicilina tão falada, né? É muito rara a alergia verdadeira. Reações anafiláticas graves é 0,1 a 1 por 100 mil pessoas. Se cada um de vocês que está me assistindo lembrar de quantos já disseram que são alérgicos à penicilina, verão que a maioria não é. Assim, as reações imediatas, né, só para saber, quando perguntar para alguém o que a pessoa teve, se é alérgico mesmo, é em até 20 minutos, urticária, prurido, rubor cutâneo, e as mais graves, edema laringeu, arritmia cardíaca e choque. Isso é o que acontece em 20 minutos depois que a pessoa fez. Essa gravemente alérgica, essa realmente é alergia grave. As tardias são as mais comuns, geralmente após 72 horas, erupções cutâneas benignas e de boa evolução, certo? Então, assim, a maioria das pessoas, primeiro, não é alérgica, segundo, teve uma alergia leve. Nessas situações de alergia grave, teve que usar adrenalina, prometazina, hidrocortisona, senão morreu. Então, isso já auxilia a gente a fazer uma boa história. Lembrar que essa reação, por nome esquisito, Yarish-Herxheimer, não é reação alérgica. É uma reação que algumas pessoas, principalmente na fase secundária, que tem muito treponema no sangue, faz a penicilina e a pessoa tem uma reação febril, dor nos músculos, hipotensão, taquicardia, acentua as lesões cutâneas, geralmente nas primeiras 24 horas. É mais comum, então, na alta bacteremia, e se houver gravidez no momento, pode até desencadear um TPP. Mas isso não é o comum, isso geralmente nas fases latente, precoce, tardia, que é o máximo que nós mais que nós atendemos, isso realmente não vai acontecer. E não é para ser confundido com alergia, certo? Se for sífilis em gestante, o que é considerado o tratamento adequado para o nenê não ser chamado de nenê com sífilis congênita é tratamento com penicilina, este passa a barreira e trata o nenê completo, de acordo com as fases, como eu disse, primária, secundária e latente, adequado ao estágio da doença, na quantidade da penicilina, finalizado pelo menos 30 dias antes do parto e o parceiro tratado concomitante. Não sendo assim, essa criança vai ser considerada como com sífilis congênita e será tratada, internada por 10 dias e fará antibiótico. Então tem que conscientizar muito a gestante, seu parceiro, para a implementação desse tratamento. O HIV, as infecções do sífilis e HIV comumente coexistem. O curso clínico ele é semelhante a pacientes não infectados, embora as lesões da sífilis possam ser mais exuberantes em paciente muito imunodeprimida. Os testes sorológicos são geralmente equivalentes em sensibilidade nas pessoas infectadas pelo HIV e nas não.
A terapia convencional é geralmente eficaz. A diferença é que os infectados por HIV podem ser mais propensos a apresentar com neurosífilis sintomática. E o controle da sífilis? Bom, se eu estou frente a uma gestante, após o tratamento EVD mensal até o nascimento. Se eu estou frente a uma pessoa não gestante, homem ou mulher, é VDRL trimestral, sempre pensando na reinfecção que pode acontecer. O ideal é que os parceiros sempre sejam tratados concomitante para que as pessoas parceiras não se reinfectem nesse meio tempo. Então, o preservativo, no momento do diagnóstico, é instituído o preservativo até que todos estejam tratados no mínimo. O ideal seria o preservativo para sempre, já que estamos frente a um grupo de risco. Rastrear outras DSTs. Uma DST sempre é uma máscara para outras DSTs. A busca ativa dos parceiros, a busca ativa dos recém-nascidos, a busca ativa das gestantes é fundamental. E as notificações. Nós temos notificação para cada um desses quadros hoje em dia e só notificando adequadamente a gente consegue ter a noção da nossa prevalência. Quando retratar? Bom, quando eu tenho elevação dos títulos em 4 vezes, pelo menos, no VDRL. Isso assim, 1 para 2, 2 vezes 4, 8. É 1 para 8, 4 vezes 8. Então, uma diluição no VDRL de 1 para 2 para 1 para 4 não é considerado aumento, certo? Isso pode ser só o olho de quem está examinando. Então, a gente tem que ter pelo menos 4 vezes o aumento no título para dizer que isso aí é uma elevação, e não que ele está parado esperando para baixar. Verificar se o tratamento do parceiro foi realizado. As quedas nos títulos não são tão rápidas quanto nós gostaríamos. A gente às vezes fica nervoso de ver um título que continua igual e eu tratei direitinho. É assim mesmo. A queda, geralmente na primária e secundária, 4 vezes o título após 6 meses. Então, numa gravidez, às vezes a gente nem vê muito essa queda, mas nós não podemos ter aumento de 4 vezes. Aí nós temos que pensar que está havendo uma reinfecção. Nós temos esse site do Ministério, da aids.gov.br, lá tem vários manuais, tanto como esse de DSTs, quanto o de sífilis em gestante, tem o teste de sensibilidade, como fazer, e vários outros materiais dentro desse próprio site para que se possa instrumentalizar o profissional que está atendendo. O que nós não podemos é deixar de tratar. Não podemos pedir mais um exame porque não sei o que vou fazer com isso. Na dúvida, tratar. Na dúvida, tratar. Esse paciente desaparece, vai ficar com sequelas futuras, vai transmitir para outras pessoas mais bebês positivos. Meu e-mail está à disposição e agora nós vamos abrir para perguntas do pessoal da rede.